os irmãos para lerem comigo a palavra que vai ser o âmago desse final de semana, onde vamos estar falando sobre avivamento. Capítulo 3 do profeta Abacuque diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando nós lemos este trecho da oração do profeta, nós temos certeza que ele recebeu o comunicado de Deus, porque ele ouviu Deus falar, mas ele ficou em estado de choque. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Que fazer? Ele já tinha lutado. Então vamos ver um pouquinho o pano de fundo para tudo isso. Nós lembramos que o reino de Judá estava se deteriorando mais e mais desde o tempo de Josias. Olhando o que aconteceu. Josias foi aquele rei que era neto de Manassés. Manassés fez o que era mal perante o Senhor. Quem o substituiu no trono? Amã fez o que era mal perante o Senhor. Manassés começa a reinar com 8 anos. Depois, aos 28, tem uma situação em que o templo estava totalmente destruído por fora. O templo estava destruído por fora, arruinado. O povo levava a oferta lá, mas ninguém pegava. Só que o templo estava arruinado por fora, mas ainda existia um templo arruinado. E dentro era muito pior. A Bíblia diz que dentro do templo existia a adoração a Baal. Lá dentro do templo que foi dedicado para adoração, o culto ao Senhor Deus, lá dentro era adorado Baal. Aqui diz assim que o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, que tirassem de dentro do templo. E para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimassem fora de Jerusalém. Vocês entenderam? Só um minutinho, desculpe, eu venho com frio e começo a pregar e começo a dar... Obrigado. Vocês podem imaginar o que estava acontecendo dentro do templo. Uma coisa eu quero deixar claro. Aquele templo foi dedicado para adoração a Deus, mas lá dentro, quem estava sendo adorado era Satanás. Todos os astros e o poste ídolo também. A Bíblia diz que ele derrubou as casas da prostituição cultural que estavam na casa do Senhor. Para você ter um quadro. Também tirou os cavalos
que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, que estavam na entrada da casa do Senhor. Só para dizer para os irmãos uma lembrancinha do que aconteceu. 2 reinados atrás, esse rei Josias era neto de Manassés, filho de Amon. O que foi que aconteceu? Quando esse rei, depois ele vai reinar, ele entra com 8 anos, a Bíblia diz, e no 18º ano do seu reinado, 18 com 8 são 26, aos 26 anos ele começou a dar atenção. Aí ele mandou que se arrumasse as coisas. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Sabe o que aconteceu? O sumo sacerdote, está vendo? Havia sumos sacerdotes, havia o sacerdote do segundo turno. Sabe o que foi que ele fez? Ele achou o livro da lei que estava perdido, esquecido na casa do Senhor. Está vendo? Achei. Aí ele procurou o escrivão Safã e disse: olha, o que eu achei dentro do templo. Esquecido há quantos anos? O povo não aprendia a lei. O povo não seguia a lei. Porque o livro existia, mas estava fechadinho, guardadinho dentro do templo, como muitas vezes a Bíblia fica fechada na cabeceira da sua casa. Existe a Bíblia? Existe. Tem a palavra? Tem, mas está fechadinho, guardadinho, bonitinho, ninguém pega. Não tem. Estava lá, o sumo sacerdote encontrou. Quando o escrivão leu o livro para o rei rasgou as vestes. Começou um período de restauração, mas não durou muito. Porque ele morreu, entra seu filho e tudo recomeça para o mal. Não agradou a Deus. Então, desde o tempo de Josias, havia um declínio espiritual muito grande lá. Nesse momento que o profeta Abacuque escreve o seu trabalho, nós temos a impressão que ele está vivendo hoje. 2025, eu falo no mundo, nessa época. Porque as coisas que ele diz são absolutamente presentes. Qual era a causa de todo o alarme do profeta? Líderes que não obedeciam à lei. Não obedeciam. Então o caos acontece. Ele faz uma queixa para Deus e diz: porque o Senhor me deixa ver toda essa iniquidade. E eu grito, e eu clamo, e o Senhor parece tão indiferente. Por quê? Então, Deus vai responder o profeta. Deus deixou bem claro para o profeta: você acha que eu estou indiferente? Estou trabalhando, meu filho. Eu estou trabalhando nas nações, mas o profeta não percebeu que aquilo era um trabalho de Deus. Deus, então, não se explicou para o profeta, porque Deus não precisa explicar nada, mas ele revelou ao profeta o que estava acontecendo. Deus, meus irmãos, não é indiferente. Deus está fazendo a obra dele, custe o que custar, para quem quiser. Pode ficar perplexo, mas o que Deus fala, ele vai cumprir. Deus começou a sua obra,
Ele vai levar adiante. Vai levar. Nós precisamos saber que nada do que está acontecendo hoje está escondido da presença de Deus. Deus falou. O problema é que às vezes na impaciência nossa, nós queremos apressar a mão de Deus. Nós precisamos confiar que o Deus que trabalhou é o Deus que trabalha e que vai trabalhar sempre, porque Deus é fiel a si mesmo. Nós usamos muito jargão. Deus é fiel. É sim, mas é fiel a quem? A Ele, a sua palavra. Deus diz em Isaías 55, assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra e a fecundam, e a faça produzir para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é com a minha palavra. Não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Quando Deus fala, Ele diz, o profeta ficou perplexo. Como que um Deus tão santo vai usar um povo ímpio, idólatra, inimigo de Deus, para disciplinar o povo de Deus? Deus disse, é assim. Vai ser assim. Olha, escreve essa visão. Faz assim, tipo um outdoor. Para que possa ler até quem passar correndo. Porque se demorar, vai tardar, mas vai se cumprir. Mas olha o soberbo. Sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. O justo não vive pelo que ele sente, nem pelo que ele vê, mas ele vive pelo que ele crê. Aí é que nós precisamos aprender a olhar para o alto, como a Bíblia fala lá em Colossenses. Quando nós falamos em avivamento, nós vemos claramente que se precisa avivar, é porque ainda existe um pouquinho de fogo. Se não existe fogo, não adianta soprar. Se apagou totalmente, ou precisa de ressurreição ou de enterro, porque morreu. Quando começando direitinho, quando falamos sobre avivamento, nós precisamos lembrar que Jesus Cristo, no capítulo 12 de Lucas, no versículo 49, ele diz, eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Você diz, mas Jesus disse isso, está escrito. Então ele é incendiário, de certa forma. Quando João Batista vai falar sobre batismo, ele diz, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim veio o varão, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Bem, batizar é imergir. João Batista imergia as pessoas naquela água escura do Jordão. Quando a pessoa saía de lá, a pessoa ia toda molhadinha, a água ia descendo. Ele batizou, ele imergiu. Mas Jesus Cristo vem para fazer um batismo diferente. Ele vai imergir pessoas no
fogo. E quando você imerge alguma coisa ou alguém no fogo, a pessoa sai de lá, ela é uma tocha apontando para cima. Isso nós precisamos saber qual é o efeito que causa em você. Quando Jesus Cristo imerge você no fogo e tira, e você é uma tocha apontando para cima, é que o fogo puxa você para cima, porque o fogo torna as coisas leves. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês já viram um balão. As pessoas fazem o balão, embora seja crime no Brasil, mas as pessoas fazem. E na favela, onde eu tenho o projeto, todos os anos se fazem balão. Eles fazem o balão, constroem normalmente homens. E quando o balão está pronto, o balão tem um aro na boca. Ali eles põem uma bucha. Na hora que eles vão soltar o balão, eles embebem aquela bucha num material inflamável. Pode ser querosene, gasolina, álcool. E na hora que eles botam o balão em pé, aquela porção de homens, alguém toca fogo na bucha. O balão vai enchendo de ar quente. Vai enchendo, eles vão soltando um pouquinho, o balão vai para um lado, vai para o outro. E à medida que o balão vai se enchendo de ar quente por causa do fogo, ele começa a flutuar. E depois ele vai subindo. Por quê? Por causa do fogo. O fogo torna as coisas leves. Se nós olharmos o nosso planeta, é uma esfera, é uma bola gigantesca. A Terra tem muitas camadas, ecosfera, estratosfera e tantas esferas, atmosfera. Mas no coração da Terra, bem no meio, Deus botou uma camada de fogo. E o fogo mantém a Terra solta no espaço. A Terra tem os seus movimentos de rotação e translação, mas ela não cai, porque ela flutua, porque no centro dela tem uma camada de fogo, a pirosfera. Eu já vi um avião parar no ar quando ele foi atingido por um míssil. Eu estava saindo do Iraque para ir para o Kuwait, atravessando o deserto, fugindo da guerra, dos bombardeios, quando nós ouvimos o som de um radar. Nós estávamos cruzando o deserto do Abadan à noite, e o avião vinha do Irã para bombardear o Iraque. O míssil, o radar detectou, eles soltaram o míssil atingiu o avião antes do avião bombardear. Houve uma explosão no ar. Meus irmãos, era próxima de meia-noite. Virou meio-dia. O combustível, as gotículas do combustível do avião eram estrelas assim, pegando fogo no deserto. E aquele avião parou no ar. Aquela fuselagem tão pesada parou, pegando fogo. Nós ficamos olhando. Até hoje eu tenho essa imagem muito viva. E depois, aquelas estrelinhas iam apagando, parece que elas iam caindo. E aquela fuselagem enorme começou a apagar. E o avião, a fuselagem bailava no ar, parecia folha seca. Fogo. Fogo. Quando Jesus vem na sua vida,
Ele batiza com fogo. Ele imerge você no fogo. Quando você sai dali, você tem um elemento que vai lhe tirando pouco a pouco do mundo, não é do planeta Terra, do mundo, desta questão que Satanás montou. Você vai saindo pouco a pouco. Você vai deixando aquelas coisas velhas do mundo. E depois de um ano você pensa, puxa, mas eu gostava tanto daquilo, como é que isso não me afeta mais? Você vai deixando escravidões para trás. Só que depois de um tempo, você começa a olhar para o mundo e a ter misericórdia das pessoas, porque você está acima. Eu aqui vejo todos vocês com perfeição, melhor do que vocês aí. Por quê? Porque eu olho de cima. O batismo do fogo, ele nos tira pouco a pouco do mundo. Os nossos interesses pelas coisas do mundo vão ficando. E é interessante porque as pessoas percebem, fulano agora está esquisito, está mesmo. Porque já não gosta daquelas coisas que ele fazia antes. Esse é o batismo do fogo. Só que aqui nós precisamos parar para pensar um princípio. Quando você foi gerado, Deus podia ter gerado você de outra forma, mas Ele escolheu que um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Assim, para você ser gerado no ventre da sua mãe, quem fabricou você lá dentro foi Deus. Mas foi preciso de um homem e de uma mulher. Essa história não tem o pai, tem um genitor. Foi preciso para você nascer da carne. Foi preciso um homem e uma mulher. Mas para você nascer filho de Deus, precisa de dois. A palavra e o Espírito. Vamos ver como é que a Bíblia nos ensina isso. Lá no início, em Gênesis 1, está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Queria que você pensasse nisso, meu irmão. A terra era sem forma. Você já imaginou uma terra amorfa, sem forma nenhuma? Quando hoje falamos terra, nós pensamos naquela bola. A terra não tinha forma e era vazia. Não tinha uma montanha, não tinha um mar, não existiam árvores, nada. Vazia. E haviam trevas sobre a superfície do abismo. Era um caos. Mas a Bíblia diz: o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Quando você examina isso no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, vem a palavra exata de que o Espírito cobria com atenção para que nada acontecesse lá embaixo. Por quê? O Espírito tomava conta com tanta precisão. Quando você lê na Bíblia em inglês, tem uma palavra que dá um sentido assim, ele diz: the Spirit of God was hovering. Tomando conta. Hovering, sobre a superfície do abismo. Quanto tempo o Espírito Santo estava incumbido de tomar conta do caos? Não se sabe. Mas um dia vem Deus, o Pai, e diz assim:
haja luz. Pá! Houve uma explosão, meus irmãos. Porque o caos foi embora, o cosmos, a criação começou. O quê? A palavra coberta pelo Espírito da explosão de vida. E então, Deus começa a trazer palavra. Haja separação entre luz e trevas. Pá, houve separação entre luz e trevas. E coberta pelo Espírito, Deus só foi ordenando. O Evangelho de João diz: no princípio o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O verbo, a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. E sem o verbo, a palavra, nada do que foi feito se fez. Então nós vemos aqui um princípio de Deus. Palavra mais Espírito é igual a explosão de vida. Então vamos dar um exemplo no Novo Testamento. Estava lá uma virgem em Nazaré, na Galileia. Virgem é virgem. O ventre sem forma é vazio. Podemos dizer que tem trevas? Não sei. O anjo Gabriel, que assiste na presença de Deus, um dia chega lá e, depois de dizer tantas coisas, ele diz para ela: terás um filho. A palavra vem e cai no ventre dela. Terás um filho. Ela diz: como se fará isso se eu não conheço varão? Eu não tenho relações com nenhum. Como que eu vou ter um filho? Ele disse para ela: é fácil. A palavra está no teu ventre. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela pensou um pouquinho e disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. A palavra estava no ventre. O Espírito cobriu. Pá! Explosão de vida. Jesus. Mais uma vez, Espírito mais palavra. Vamos dar outro exemplo. Nós sabemos que os discípulos de Jesus Cristo estudaram a palavra com Jesus. Só que Jesus Cristo é Deus. É Deus visível, é Deus audível, é Deus palpável. Pensa, o que é o próprio Deus ensinando a sua palavra. Depois de 3 anos, aqueles discípulos estavam encharcados da palavra de Deus. Sabiam? Você lembra de Pedro? No dia de Pentecostes, ele se levantou com os outros e disse: estes homens não estão embriagados como muitos de vós pensais, mas o que está acontecendo agora é o que foi escrito pelo profeta Joel. E acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está acontecendo agora. Pedro não precisou buscar um livro do profeta Joel para citar a profecia. Sabia de cor. Onde ele aprendeu? Não foi nas redes de pesca, foi com o mestre. Jesus ensinou a palavra escrita. E Jesus, sendo Deus, ele pega toda aquela palavra e ele traz. E ele ensina. Ele, quando ressuscitou, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Significa, os céus são de Deus, a terra é do homem.
Quando ele ressuscita, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus, eu sou Deus, e na terra eu sou homem. Portanto, com essa autoridade, ide, fazei discípulos de todas as nações, mas agora não, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Por que os discípulos não podiam ir? Tinham que esperar o Espírito. Porque eles tinham toda a palavra. A palavra estava lá, como estava no ventre de Maria, mas precisava do Espírito para dar a explosão de vida. Se você fizer uma comparação, 3 anos aqueles discípulos com Jesus não serviram para nada. 3 horas com o Espírito Santo, e coisa maravilhosa. O Espírito Santo desce depois de 3 horas, 3.000 convertidos, num sermão. Então você vê a diferença e a necessidade de aprendermos sobre a necessidade da palavra. Porque o Espírito nós já temos. O Espírito está em nós. Meus irmãos, eu tenho ouvido, eu ando em tudo quanto é igreja, tantos absurdos. A pessoa chegar na frente e dizer: Senhor Deus, envia o teu Espírito. E Deus diz assim: mas já enviei, vai fazer 2000 anos. Não tem outro para mandar. A pessoa está copiando a oração do Antigo Testamento. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. Ou então, a pessoa diz: ô Espírito Santo, vem, visita-nos. Espírito Santo diz: sou visita, não sou habitante. Eu vim para habitar em vocês. Isso é algo que Jesus diz muito claro. Meus irmãos, no Evangelho de João, Jesus dá 12 aulas sobre o Espírito Santo. E em João 14, no final do versículo 17, ele diz assim: olha, eu rogarei ao Pai e ele enviar o outro Consolador, que ficará no meu lugar. Ele é o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Porque, olhe bem, ele habita convosco e estará em vós. Hoje ele habita com vocês, porque ele está em mim, eu estou com vocês. Futuramente ele vai habitar dentro de você. Nós precisamos crer na palavra de Deus e viver essa verdade. Olha, Deus diz assim, a palavra nos assegura o seguinte: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras sereis condenados, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e com tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Olha, no dia em que você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, Efésios 1, se você crê, você confessa Jesus Cristo como único Senhor, suficiente Salvador, seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro lá na eternidade. Você passou da morte para a vida. Deus transporta você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você é feito filho de Deus.
não entrará mais em julgamento, e ele lhe dá o Espírito Santo. Por quê? Porque o plano de Deus para nós, meus irmãos, não é salvação. Deus nunca planejou salvação para ninguém. O plano de Deus é santificação. A palavra diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, depois ele diz, que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Não foi para sermos salvos. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Mas como que eu, uma pecadora morta nos meus pecados e delitos, como que eu vou ser santa? Se eu estou perdida, ninguém pode me salvar a não ser Deus. Esse é o tema de quase todos os congressos de evangelismo. Jonas 2, versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. Então o que é que Deus vai? Porque Ele quer que eu seja santo, Ele tem que me salvar. Ele vai lá, me salva, me dá o seu Espírito para que eu possa caminhar em santidade. Esse Espírito vai fazer de mim um filho de Deus, porque Ele conhece a Deus. Ninguém conhece mais a Jesus do que o Espírito Santo e o Pai. E o Espírito vai fazer de mim um filho ou uma filha ao modelo de Jesus. Então o Espírito entra na nossa vida, não é para a gente dar ibope, é para trabalhar este caminho de santificação. Portanto, você precisa crer. No dia que você confessou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, nesse dia o Espírito Santo veio habitar em você. O problema é quando não se crê nisso. Eu vou contar para vocês. Eu estava pregando, um pastor de Niterói, ele disse para minha irmã, eu queria que a senhora viesse na minha igreja para falar sobre os símbolos do Espírito Santo. O nosso culto é toda quarta-feira. Eu disse para ele, pastor, são 8 símbolos do Espírito que tem na Bíblia. A senhora pode vir 8 quarta-feiras? Quarta-feira é um dia no meio da semana. Eu disse, eu vou, se eu não estou viajando, porque às vezes eu estou viajando. Viagem para longe, Europa, África, Ásia, por aí não dá. Mas, estando aqui, eu venho. Então, eu comecei a dar os símbolos do Espírito. Uma quarta-feira, eu estava pregando sobre o símbolo pomba. Depois que eu acabei de pregar, aí as pessoas vieram conversar comigo, mas me chamou a atenção a presença de um homem que estava lá parado na parede. Quarta-feira, no outro dia todo mundo trabalha, tem criança para ir na escola. E eu disse, meu irmão, você quer falar comigo? Quero, mas é só com a senhora. Eu não quero ninguém perto. Ele ia falar alguma coisa que não era da conta de ninguém. Eu pedi permissão para o povo, fui conversar com ele, pode falar. Ele disse, irmã, minha pergunta é rápida. O que é que eu posso fazer para ter o Espírito Santo? E eu achei ótima a pergunta dele, porque para mim era muito fácil. Eu disse, meu filho, é fácil. Se você quer ter o Espírito Santo dentro de você, você tem que crer no trabalho redentor de Jesus por você. Falei bonito. E você tem que confessar Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador. Neste momento, e ele olhando para mim.
Ele disse, já fiz isso há 10 anos. Eu disse para ele, então você tem o Espírito Santo? Ele, não tenho, não. Agora pensa, que situação. E aí ficou aquele negócio, tem? Ele, não tenho. Ele olhou para mim, mas ele estava tão irado. Ele disse, irmã, é a minha falta de jeito. Por favor, bota isso aqui, eu vou sair daqui de perto, que eu já tinha pensado que eu ainda ia derrubar isso aí. Pronto, vou sair de lá para cá. Ele diz, é impossível que uma pessoa que tem os meus maus pensamentos, que cheia de maus desejos, que tem o Espírito Santo dentro de você. A senhora sabe os pensamentos ruins, os desejos maus que eu tenho? Eu disse, não quero saber. Eu disse agora, sabe aquela oração de Neemias? Orei a Deus e respondi. Deus naquela hora me socorreu com uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus que o Espírito lhe entrega naquele momento para solucionar uma questão. Eu disse, meu irmão, quando você não era crente, sua mulher vinha para a igreja com seus filhos e sua sogra. Você ficava em casa. Todo mundo estava orando por você. Mas um dia, o seu filho ia representar aqui Dia dos Pais. E ele queria que você viesse. E você veio, como visitante. Naquele dia, Deus, na sua infinita misericórdia, falou para você. O pastor entregou a mensagem. E aquilo atingiu seu coração como uma flecha. E você veio aqui, nesse púlpito, chorando, se babando e se rendendo a Jesus Cristo. Naquele dia, o Espírito Santo foi dado a você. E você que tinha o hábito de levar sua secretária para o chiqueiro que eu digo é motel, e você saía de lá de motel, você se sentia um herói. Viu como eu sou bacana? Eu sou muito inteligente. Porque eu faço o que eu quero, não precisa ninguém saber, duvido que minha mulher descubra. Esses outros bobos não sabem como fazer, aí dá divórcio, eu sei como agir. Sua secretária ficou sabendo que você tinha rendido sua vida a Jesus Cristo. Porque sua mulher avisou, todo mundo ficou feliz. Depois de 2 meses você aguentou. Você ficou com vergonha de levar a secretária sua do lado do seu escritório. Tem um escritório de um arquiteto, você pegou a secretária do arquiteto, levou para o chiqueiro. Quando você saiu de lá, você saiu assim, qual é o problema? Não deixo faltar nada em casa, eu trabalho. Não maltrato minha mulher, não maltrato meus filhos, eu sou bom com todo mundo, não devo nada para ninguém. Você saiu se desculpando. Depois de mais uns dias, você pegou a sua secretária e levou para o motel, lá para o chiqueiro. Quando você saiu de lá, você dizia assim, mas qual é o problema? Salomão teve uma opção de mulher, Davi também, até Abraão teve. Gente, qual é o problema? Não é tão ruim assim, não. O herói tinha morrido.
Aquele que se gabava do adultério não existia mais. Você estava triste pelo que fez. Sabe por quê? Antes você se sentiu um herói, porque não tinha o Espírito aí dentro. Depois que o Espírito entrou aí, o Espírito Santo não acusa. Acusador é uma palavra que em grego é Satã. O Espírito Santo convence do pecado. Então a prova de que o Espírito Santo está na sua vida é que ele tem convencido você do pecado que está na sua vida. A essa altura ele chorava. Quem lhe disse isso? Como é que a senhora sabe? Eu disse, só tem uma pessoa que podia ter me dito. A pessoa que estava lá no motel com você, quem? Eu disse, o Espírito Santo. Que está dentro de você e você levou para o motel, safado. Graças a Deus, hoje ele é diácono da igreja. O que eu quero dizer é que o Espírito Santo lhe foi dado. E você tem o Espírito. Mas por que não tem uma explosão na minha vida? No dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, em Atos 2, aqueles homens estavam encharcados com a palavra de Deus. Não serviam para nada, mas eles tinham a palavra. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, a Bíblia diz, ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Por que houve a explosão? Porque eles tinham a palavra. Agora você tem o Espírito. O que está faltando para ter essa explosão? Palavra. Eu lhe digo que você, se você não está explodindo, é porque falta combustível. Combustível. Olha o que a Bíblia nos diz, 2 Coríntios, capítulo 3, lá no versículo 18. Paulo nos lembra aquele episódio de quando Moisés ficou muito tempo exposto à glória de Deus. Quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava, o povo ficou, uau! Mas ele percebeu que com o passar dos dias, o brilho ia desaparecendo. Então ele cobriu o rosto com um véu. Quem nos diz isso é Paulo de Tarso. E aí, Paulo diz que conosco é diferente. Ele diz que esse Deus que estava fora de Moisés, ele mudou de residência para dentro de mim. Ele veio para dentro de você. E daí ele quer expressar a glória dele. Como é que o Espírito vai expressar a sua glória? Você abre a Bíblia. O Espírito vai abrir a palavra para você. Lá no interior da Bahia, não sei se alguém aqui é da Bahia, Itaparica, eles fizeram assim uma barreira para separar o mar da Avenida Beira-Mar e botaram muita pedra ali. Então o baiano de lá da ilha, tem algum baiano aqui? Puxa vida, pastor, eu vou orar para Deus mandar baiano para cá. Fica mais lindo. Aí, o baiano diz assim, no embate da maré contra os abrolhos, as pedras, quem entra pelo cano são os mariscos. Isso é ditado baiano. Porque o mar vem, bate no paredão, nas pedras, quebra a casca dos mariscos. Então, quem entra pelo cano, quem sofre a transformação são os mariscos. Olhe o que Paulo diz. E todos nós,
com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra. É como um espelho diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro degrau de glória. E isto vem do Senhor, que é o Espírito que está lá dentro de mim. Eu abro a Bíblia, a palavra de Deus está escrita aqui fora. O Espírito está dentro de mim. O Espírito incide sobre a palavra escrita. A palavra escrita retorna para o Espírito. O Espírito vai abrindo a palavra. Quem é que está no meio entre a palavra e o Espírito? Eu. Eu que sofro o resultado do trabalho do Espírito com a palavra. Eu é que vou sendo continuamente transfigurada. Como que vai haver explosão de vida se eu não trago a palavra, meus irmãos? Nós precisamos. Porque o que foi que aconteceu? Que aqueles primeiros discípulos, a Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo. E hoje nós vemos uma igreja tão indiferente. Eu me lembro de uma vez já ter perguntado para muitas pessoas o que é culto. Para eles, culto é só uma reunião. Ainda não entenderam que o Deus está sendo adorado desde toda a eternidade. Ele criou anjos e arcanjos e todos os seres celestiais para adorá-lo. Ele continua sendo adorado. A Bíblia diz que os seres viventes não se cansam de falar nem de dia nem de noite. Adoração. Quando nós vamos adorar, nós adoramos a esse Deus que está sendo adorado. O anjo da igreja, o pastor, entra. Ele leva o seu rebanho. Nós estamos diante de Deus. Tudo que acontecer ali é para Deus. É na presença de Deus. E quando terminamos a nossa adoração com palavras, hinos, entrega de ofertas e dízimos, o anjo da igreja nos despede. Nós saímos, a adoração continua. As pessoas acham que culto é uma reunião. Não é. Não é. Culto é culto de adoração. Em inglês vocês dizem worship service. É serviço. A atuação de servo é serviço. A atuação de operário é trabalho. Nós vamos servir, nós vamos adorar. Esquecemos que sem a palavra nem adorar podemos. Lembra do que foi que Jesus Cristo disse para a mulher samaritana? Ei, o Pai procura adoradores em espírito e em palavra, em verdade. A verdade é a palavra. Só a partir do momento que o Espírito vem para a terra, para habitar em cada um, é que surgem os grandes adoradores que o Pai busca. Por que será que nós estamos negligenciando a palavra de Deus? E já há quem diga que a palavra de Deus é obsoleta em vez de absoluta. É o Espírito que entrou. Quando Jesus Cristo escreveu as cartas para 7 igrejas da Ásia, ali naquele vale existiam mais de 10 cidades, mas Jesus escolheu 7. Éfeso, Esmirna, Tiátira, Sardes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele, quando fala para Tiátira, você fica impressionado, porque era uma igreja maravilhosa. Mas quando ele dá a reprimenda, ele diz: tenho, porém, contra ti. Ora, se Deus é contra nós, quem será por nós?
Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel não apenas ensine, mas que seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comidas sacrificadas a ídolos. Você diz mais, Jezabel estava morando em Tiátira, no 1º século. Jezabel foi esposa de Acabe lá no Antigo Testamento. Jesus está falando do mau espírito que se moveu através de uma mulher. Naquela época, era o pai que procurava o marido, o casamento para sua filha. Jezabel era uma princesa. Ela era filha de Etbaal, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Uma princesa acostumada a tudo do melhor, tendo a melhor educação, as melhores joias, tudo do melhor. Ele arranjou para sua filha um casamento de realeza. Casou a filha, fez um casamento político com Acabe, rei de Israel. Quando Jezabel vem para Israel, ela diz, eu vou implantar em Israel o culto ao meu Deus, Baal. E ela vai para Israel, reinar com o marido, sabendo que ela teria que implantar o culto a Baal. Mas ela era uma mulher inteligente. Para eu implantar o culto a Baal, é preciso que eles parem de cultuar o Deus de Israel. Eles cultuam o Deus de Israel porque ouvem a palavra do Deus de Israel. Quem é que prega a palavra de Israel, do Deus de Israel? Os profetas. Então, ordenou a matança de todos os profetas de Deus. Assim, ninguém prega a palavra de Deus. O povo, não ouvindo a palavra de Deus, deixa de adorar a Deus, passa a ouvir a profecia de Baal e vai adorar Baal. Deu certinho. Então, esse espírito que se move nessa mulher, ele continua. Você vê que já estava na igreja no 1º século. No 1º século. Então, o que é o espírito de Jezabel? É o espírito do silenciamento da palavra de Deus. Ninguém prega mais a palavra. Ninguém ouve mais a palavra. Ninguém lê a palavra. E aí o que acontece? Adeus, explosão de vida. Você não vai sendo transfigurado. É preciso que saibamos. Não sei quem inventou que o espírito de Jezabel é o espírito de prostituição sexual. Aqui quando fala que ela induz a prostituição, meus irmãos, prostituição na Bíblia é idolatria. Não tem nada a ver com sexo. Quando nós olhamos hoje, a igreja é tão indiferente. Eu entendo porque é que nós precisamos de avivamento. Simplesmente bebendo toda a água suja, cantando tudo que é errado. As pessoas, quando vão compor um coro para cantar na igreja, se preocupam na beleza, na métrica e como vai ser aceita. Mas não se preocupam, ou pelo menos 80% dos compositores não se preocupam com a palavra, com a mensagem. Por que é que nós vivemos traduzindo canções do inglês para o português? Não temos quem componha a palavra.
Nós temos um débito com isso. A palavra de Deus. Vocês sabem que se eu estivesse aqui para dar um grande show, só que estava cheio, mas como é a palavra, então as pessoas não estão interessadas. E tudo o que nós precisamos é a palavra de Deus. Quando nós pensamos que Deus criou tudo pela sua palavra, e a sua palavra é Jesus, Deus cria pela sua palavra. Ele diz, aonde a palavra chega, nas trevas, as trevas não subsistem. Pensamos avivamento. Se existe a necessidade de avivamento, é porque a chama está lá embaixo. Às vezes as pessoas acham que avivamento é muita música, muita dança, muito louvor. Também é consequência. Aumenta o louvor, aumenta a alegria, aumenta tudo, mas avivamento tem sua base no arrependimento. A igreja não tem pregado arrependimento, novo nascimento, santificação. Por quê? É tão triste que está escrito na Bíblia. João Batista aparece no deserto da Judeia, começa a pregar. Primeira palavra que sai da boca daquele homem: arrependei-vos. Essa é a primeira palavra. Então, será que João Batista era doido? Pode até parecer, mas eu digo para vocês que não era. Arrependei-vos. A Bíblia diz que quando João Batista foi preso, aí Jesus começou a pregar na Galileia. Qual era a palavra que Jesus começou dizendo? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Jesus. No dia de Pentecostes, o primeiro sermão que saiu da boca de um pecador cheio do Espírito Santo. Quando o povo tomou conhecimento do que tinha feito, nós assassinamos o Filho de Deus. O povo pergunta para Pedro, e agora? Que faremos? Arrependei-vos. Crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Lucas 24, Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Então, meus irmãos, arrependimento é condição sine qua non para a nossa vida. Aí você diz assim, mas irmão, eu não preciso mais me arrepender, porque eu me arrependi no dia que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Glória a Deus. Você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, creu. Você se arrependeu do seu pecado, você se rendeu a Jesus Cristo. Então, acabou? Começou. Quando João está escrevendo sua primeira carta, a carta é direcionada para pessoas como nós, filhos de Deus, cheios do Espírito, que já tem seu nome escrito no livro da vida. Foi para a igreja. Quando você lê o capítulo 2 dessa carta, ele diz assim: filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Hein? Então Joãozinho estava errado? Não. Joãozinho está dizendo que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas o pecado pode acontecer
como um acidente. O pecado não é uma tônica na vida do crente, mas ele pode acontecer. E Jesus? O que Jesus Cristo diz a respeito disso? Jesus diz a mesma coisa. No capítulo 13 de João, Jesus estava lá na mesa com seus discípulos e de uma hora para outra ele teve um insight. Ele estava ali e pensou: todas as coisas o Pai botou nas minhas mãos. Eu sou o Senhor do universo. Eu sou o Deus dos céus e da terra. E, sabendo que ele viera de Deus, ele conhecia a sua origem. E sabendo que ele voltava para Deus, conhecia seu destino, levantou da mesa, tirou a capa de cima, pegou uma toalha, botou no ombro, pegou uma bacia, encheu de água, passou a lavar os pés dos discípulos. Versículo 8, capítulo 13 de João. Quando ele chega aos pés de Pedro, Pedro diz: nunca me lavarás os pés. Pronto. Jesus Cristo, que estava aqui abaixadinho, pronto para lavar os pés de Pedro, daqui mesmo, ele olhou dentro da cara de Pedro e disse assim para Pedro: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Olha, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí Pedro disse: então, não apenas os pés, mas as mãos, a cabeça. Ele disse: não, Pedro, isso é Pedro, né? Aí Jesus diz assim: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto mais, está tudo limpo. Olhe bem, quem já se banhou, é o nosso caso, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Olhe bem. Você toma um banho para vir para a igreja. Aí, enquanto você está se arrumando, você está descalço dentro de casa. Aí você vê seu cachorrinho saindo para a rua. Lá para o jardim. Você corre com tudo. E vai buscar. Quando entra em casa, você diz: sujei meus pés. O que você vai fazer? Você vai tomar banho de novo? Vai lavar os pés. É isso que Jesus está dizendo. Quem já se banhou não precisa de lavar, senão os pés. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós agora vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aquilo que fizemos para trás ficou. Nos rendemos a Jesus Cristo lavados, justificados. Então agora tudo pronto. Mas pode ser, pela nossa natureza pecaminosa, que aconteça um pecado. O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar na culpa? E agora que eu pequei? Não.
Não precisa ficar com culpa. A Bíblia diz em Hebreus: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Não fique na culpa. Vá ao seu Senhor para Ele lavar o seu pé. Porque quando você vai a Ele, confessando, falando, pedindo, com a sua atitude, você está dizendo: eu lhe pertenço. O Senhor é o meu dono. O Senhor me comprou. Então, meus irmãos, essa questão de arrependimento é um ato contínuo da nossa vida. Nós precisamos estar revisando. Revisando. Nós estamos numa época de muita fofoca. O povo chique diz fake news. Muita fofoca. E nós falamos das fofocas. E a Bíblia diz assim: não espalharás notícias falsas. Que tal? Mas nós espalhamos. Nós dizemos. Quando a gente manda ali, recebe uma notícia, manda para outra pessoa. A gente nem está preocupado se é verdade, mas é interessante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: precisamos o tempo todo buscar a consciência de quem nós somos. Nós não somos mais aquelas pessoas de antes. Nós agora somos diferentes. O próprio mundo vai dizer isso. Então nós precisamos ter consciência. Aquele fogo que veio na nossa vida no início, ele tem que queimar. E para isso nós temos que pedir a Deus: aviva o fogo. Sopra. Sopra o teu fogo. Nós sabemos que quando nós queremos acender uma fogueira lá no interior, e vai acendendo. Mas quando chega na hora de apagar a vela do aniversário, o mesmo sopro que acende a chama, apaga a chama. Mas o sopro de Deus, ele é um sopro de vida. E quando nós falamos em avivamento, nós falamos de algo que não morreu, que existe, que vai se extinguindo, mas precisa de um sopro. Isso só é possível acontecer na vida de filhos de Deus. Porque os que não são filhos de Deus, eles precisam de nascimento no Espírito. Nós precisamos de avivamento. Nós vamos amanhã olhar e depois de amanhã cada vez mais profundo. Hoje eu quero deixar com os irmãos o seguinte: o Espírito já está em você. Se alguém aqui nunca confessou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, eu lhe peço que você procure o pastor. Porque agora eu vou orar pelos que já são filhos de Deus. Alguém aqui que está presente gostaria de render a sua vida a Jesus Cristo, confessando que crê no valor do sacrifício do Calvário? Então, para você, podemos falar de avivamento. Nós vamos ver sobre toda essa temática para ver o que está acontecendo conosco. Mas hoje vimos que para que haja avivamento, precisa o combustível chamado palavra.
E quanto mais palavras botamos para dentro, mais a chama vai se acendendo. E quanto mais a chama acende dentro de nós, mais nós somos elevados, saindo do mundo, não é do planeta Terra. Amém? Aviva, Senhor, a tua obra em mim, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a entendida. Senhor Deus, nosso Pai, cremos, Senhor, que Tu és o Deus que criou os céus e a terra, e todos os universos visíveis e invisíveis. Tronos, poderes e soberanias estão debaixo dos Teus pés. Tu és o soberano Senhor, mas Tu és nosso Pai. Nunca vamos compreender como o Senhor, na sua santidade, o Senhor escolheu pessoas como nós. Nós compreendemos que o Senhor não precisa de nós. O Senhor diz, olha, a minha mão fez todas as coisas. E todas elas vieram a existir, mas o homem para quem eu olho é o aflito, o abatido de espírito que treme da minha palavra. Ó Senhor, dá-nos um coração que Te busque, dá-nos sede de Te conhecer, dá-nos um desejo de ouvir a Tua voz. Tira de nós essa mornidão. Ajuda-nos, dá uma explosão de vida em nós, Senhor. Pela Tua palavra, Senhor, faz um milagre que nós venhamos a Te buscar. Porque temos certeza que o encontraremos. Te pedimos, ó Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, estenda a sua mão sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, onde quer que eles estejam. E que o Senhor nos tome todos nos seus braços eternos. Cerca-nos, Senhor, com teu fogo santo. Sabe, ó Pai, a sua palavra diz que as pessoas levavam um cordeiro. Lá no átrio, os sacerdotes prendiam o cordeiro e sacrificavam ao Senhor e tocavam fogo. Hoje nós queremos chegar diante do Senhor expostos sobre esse altar e que o Senhor, na sua bondade, toque fogo em nós. Queremos ser esse sacrifício vivo para o Senhor aspirar o perfume da nossa vida. Tira de nós todo o cheiro de morte, todo o desejo do pecado. Santifica-nos pela Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Faz, Senhor, resplandecer sobre nós o Teu rosto e nos envia para que possamos fazer a Tua vontade. Tanto tempo o Senhor trabalhou para nós. Agora o Senhor trabalha em nós, mas nós queremos, Senhor, expressar o Seu trabalho através de nós, para que o Senhor se deleite na nossa vida, para que o Senhor se alegre na nossa vida, para que nós sejamos filhos Seus, a fazer a Sua obra na terra. E por isso, nós nos entregamos aqui e nos rendemos mais uma vez, ó Pai. Lava-nos mais e mais com a Tua palavra. Dá-nos fome dessa palavra. Dá-nos sede da Tua presença. Senhor, Te pedimos que nada importe mais para nós do que Te conhecer. Porque Te conhecendo, vamos Te amando. E enquanto Te amamos, vamos crescendo para que a nossa vida
fique cada dia mais próxima da aparência de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.